My dad likes to call that life, but I'd like to call that white girl problems. Met her back in autumn. Every gift I try to get her, she already got them. Messing with the TA, wonder what she taught him. Work her way down, literally to the bottom. Where are all my best friends? How can I ignore them? Never gonna text them, I am too important. Look at what my dad bought, yeah, it was imported. He took a second loan, cause our family can't afford it. Nice guy, bound to finish last if it's a sport. Call her CeeLo cause she crazy and her arms are kinda short. Got a traffic ticket once, but she didn't go to court. And she interrupts my sessions every time that I record. So I tell her I got so much shit up on my plate, it's a buffet. Now we out in Paris and these women look like Muzzy. Superficial, she just needed combs like Buffet. You don't need to go, but I think you need to trust me. Come take a drink with me, forget all you know. You pay tuition, I'll just live on the floor. I think you fly, but your friends ugly for sure. Well, come take a drink with me, forget. Ali na década de 1910, 1920, ela serviu como lazareto. O que era lazareto? Era um local onde as pessoas que tinham alguma doença infecto-contagiosas iam para se afastar da sociedade. Ali também? Ali também. E em Ratones. Em Ratones também foi feito. Ó, você pode ver as muralhas, lá em cima é a casa do comandante, aquela casa maior. Essa é uma fortaleza que pode ser visitada por terra, né? Não principalmente de barco. Essa tem visitação de escapado também. Estamos em cima do chamado mármore português. Esse mármore tem uma característica muito especial. Ele não cria lima. Então ele foi colocado aqui propositalmente para evitar que a tropa, no momento de correr, em qualquer situação, não escorregasse. Uma porque os calçados dos soldados na época eram feitos de solados de couro. Então era muito fácil escorregar, né? Os soldados que tinham, né? Que a maioria era descalço em determinada época, né? Os oficiais que usavam, ou os graduados, os calçados de couro. Essas pedras vieram em lastro de navios. Seria o lastro? Seria uma quantidade de peso, como tem aquela embarcação, para que ela possa afundar o suficiente e fluir. Então é necessário, senão ela fica em cima, na superfície da água, pulando. Então ela precisa ter um lastro para dar uma pequena afundada, ficar firme, pesada, peso determinado, e ela poder fluir com mais facilidade. Então os portugueses traziam essas pedras aqui, esse mármore português que não valia nada, e levavam de volta madeira, pedras, se houvesse pedras preciosas, né, que valesse recurso financeiro, e outras coisas ele acabavam levando como lastro de volta para Portugal, né? Então tinha uma finalidade de trazer esse tipo de pedra que não valia nada. Essa construção aqui era o primeiro depósito. Então quando chegava a embarcação aqui, chegava aqui nessa intendência, aqui era feita a triagem, e a triagem dividia para a fortaleza as coisas conforme a sua necessidade. Remédio para a casa do médico, farinha, alimento para a casa da farinha, pólvora para a casa de pólvora, depois foi ali, e assim era dividido em toda a fortaleza, né? Essa construção aqui ela é em forma de funil, e ela tem um propósito, né? Por quê? Porque se houvesse uma invasão por aqui, todo o exército inimigo, ou os combatentes inimigos entrariam aqui e ficariam afunilados para entrar dentro da fortaleza. E também seriam recepcionados por tiro cruzado. Por exemplo, o cara que está atirando aqui levaria bala de lá. O cara que está atirando para lá, de costas, estaria para lá. Então tem uma função estratégica, esse funil que foi feito aqui, e também a subida, né, que dificulta e coloca os portugueses em cima numa situação privilegiada de defesa. A arquitetura da fortaleza, né? O brigadeiro José da Silva Paz, vocês percebam, que lembra aquela arquitetura de qualquer coisa. Oi? Também não. Vê se você não lembra um altar budista. Um pouco. Não lembra? Lembra, né? Então, Portugal tinha uma colônia na China, em Macau, né? Macau. E aí, em homenagem a essa colônia,
fizeram essa arquitetura aqui, que lembra a arquitetura chinesa, né? Parece que é a única fortaleza que tem um portal de entrada com essa mesma arquitetura. Não existe outro lugar que tem. Essa árvore aqui, algumas das plantas foram por acaso. Essa árvore aqui, se faz dela um sabão que os antigos chamavam sabão de anode. Alguém já falar isso? Não. Ela dá tipo um anós. Tá? Uma casca grossa que se quebra, lá dentro tem uma massa. Eles comem avelã, lembra do Natal? Bem parecido. No chão pode ser que tenha algumas. Aí os nativos pegavam aquela massa, cozinhavam aquela massa, misturavam com gordura animal, potássio e faziam o sabão. É que eles chamavam de sabão de anós. Qual é o nome da árvore? Mas pode pesquisar. Chegam à noite, segunda-feira, Google, sabão feito pelos nativos na ilha Anode. Bate e já pega o nome. É o nome que eles usam popular, né? Deve ter outro nome. E essa árvore, também que eu não lembro desse arbusto, ele tem essas folhas. Essas folhas são ricas em fibra. Então o que acontecia? Eles batiam essas folhas, botavam para secar, tiravam a fibra, aí eles teciam as fibras e construíam cabos. Não é corda. Corda é para amarrar boi. Cabo é em navio. Então tem uma diferença de um nome para outro. Em navio não se chama, eu vou pegar a corda para amarrar boi, o marido. Em navio é cabo. Eles faziam os cabos dos navios com essa corda, com essa folha. Essa planta aí lá no Nordeste não é uma partida de fase de Não sei. parecida, eu vi uma reportagem que era mais ou menos parecida. É uma super resistente, tá? Mais resistente que a de nylon, tá? Muito resistente. Quando vocês subirem ali, vocês vão ver o calçamento. Calçamento feito por pedras irregulares. E o nome desse calçamento é chamado pé de moleque. Lembra por que pé de moleque, né? Os portugueses faziam esse calçamento, era um calçamento rústico, né, improvisado, né? Mas é chamado pé de moleque porque lembra o pé de moleque. Todo mundo sabe que é o pé de moleque, né? Cause I can really tell the difference, it beats me. Addicted to pills and the Vici. The hills used to be cool. Compararam ela com a igreja que tem lá na Lagoa da Conceição, que não é pequena. Então, quando os caras construíram essa igreja aqui, provavelmente tinha uma guarnição imensa aqui para fazer uma igreja desse tamanho. Ou tinham pretensão de trazer muita gente para cá. Né? Aí ela foi demolida, e aí foi construída a primeira casa do comandante, e mais tarde foi construída a segunda casa do comandante e a casa do médico aqui. Ficava o médico e o comandante. Ali foi o primeiro sede do governo do estado de Santa Catarina foi ali. Né? O brigadeiro Silva Paz, né? Ali foi a casa dele também e a guarnição, o corpo da guarda se encontrava ali. Então é uma construção mais antiga. Eu quero chamar a atenção de vocês para as pontas da construção. Se vocês olharem de baixo, vocês vão ver que forma uma pomba, como fosse as asas de uma pomba. Como os portugueses eram extremamente supersticiosos, né? E eram católicos, o catolicismo de Portugal é diferente do catolicismo brasileiro, de Roma e do Brasil. Então o Brasil é bem parecido com o de Portugal, né? Então não tem, como é que é o nome? Essa relação com os índios, com os africanos, de ter badulaques, de ter determinadas coisas consagradas para proteger, eles faziam na forma da pomba do Divino Espírito Santo. E aí os quatro cantos ficavam protegidos, segundo eles, né? Disso, né? Isso aqui era um depósito de alimento chamado de Casa da Farinha. A comida dos portugueses não era farinha. Eles se alimentavam mais do trigo. Mas o que acontece? A forma da geografia aqui não permitia plantar o trigo, não se adaptou bem. E também, quando eles começaram a trazer os engenhos para cá, em Portugal, na Europa, o engenho era eólico. Mas aqui também a direção dos ventos também dificultava que os engenhos fossem eólicos. Depois do engenho eólico, eles abandonaram os moinhos e começaram a fazer o engenho chamado caranguejo. O que era o caranguejo? Eles tinham que empurrar, e provavelmente empurravam de lado a moinha. E aí eles começaram a botar o nome de caranguejo nesse tipo. Aí depois, com a vinda dos bois, né, eles começaram a fazer tração animal, que
foi o último conhecido na ilha, aqui quase todo de Santa Catarina, no Brasil, que era os engenhos de farinha de cana movido à tração animal. Que nós conhecemos. Então o português aprendeu a plantar a farinha e a fazer a mandioca, a beneficiar a mandioca e o manejo da mandioca, os índios que habitavam aqui, os carijós. Quando eles chegaram em Santa Catarina, que vieram dos Açores, né? Eles chegaram, tem uma expressão muito conhecida, quando eles estavam saindo de Portugal, quando eles chegavam no porto, e eles eram judeus convertidos, em sua grande maioria, e eles foram de Lisboa, atravessaram a Espanha, expulsos, chegaram em Portugal, atravessaram, foram até os Açores, que eles chegaram no porto, a embarcação tinha partido dos Açores, surgiu uma expressão que nós usamos hoje, a ver galinhos. Tem a ver galinhos, eu fiquei em porto. Depois eles vieram para cá para povoar. Eles chegaram aqui, eles tinham uma resistência com a tropa portuguesa, né? Com o exército português. Quando eles chegaram no centro, eles dão de cara com o exército português. Então, eles escolheram duas freguesias. Para a memória, a primeira foi Santo Antônio, não é isso, professor? A primeira freguesia. Eles miraram lá de longe para lá, povoar ali. Depois eles povoaram o outro lado lá, que é a freguesia que fica no Ribeirão, que é a segunda freguesia. Eles partiram. Mas eles passaram muita fome. Mas muita. Porque foi prometido tudo para eles, não tinha nada. Lá eles plantavam em Açores, a terra era muito fértil, mas a pescaria em Açores não podia ser feita de barco. É uma ilha pedregosa, sem praias, né, com muita dificuldade. Então o que aconteceu? Aqui eles aprenderam a fazer a canoa de Garapuvu. Conhece a canoa de Garapuvu, né? Que é chamada catraia. Quem é nativo aqui daí? Eu não sou, mas eu conheço. Eu conheço a árvore. Você vai falar em catraia? É o Guarapuvu, é aquela árvore que hoje é símbolo de Florianópolis, que não pode ser derrubada, mas ela cai sozinha, porque ela apodrece nas suas extremidades, tem que ser cortada. Né? Aquela árvore fazia a canoa. Eles aprenderam com o quê? Com os índios. Eles aprenderam a pescar com os índios. Entendeu? E aprenderam a plantar a mandioca. E a plantação da mandioca, os índios não eram monocultura. Eles não tiravam tudo e plantavam mandioca. Eles plantavam no meio das árvores de outras plantas, né? Que acabava fazendo um controle biológico das pragas. Hoje a monocultura biológica dá uma praga ali, destrói tudo. Não é isso? Então, o grande combate da agricultura familiar, tudo, é evitar a monocultura. Bem, então, falando sobre isso, eles acabaram se adaptando comer farinha. Não tinha outro jeito. Então, o cardápio hoje do açoriano não é o cardápio do português de Lisboa. Você vai ver outro tipo de comida. Vai ver salada de feijão, vai ver a bacalhoada, vai ver o peixe à provençal, vai ver várias coisas. Aqui é o quê? Pirão de farinha, peixe. E como conservar o peixe? Conservar o peixe seco. Black eyed peas, but I wish I was richer. Finally graduated, she majored in being mixed up. Recognize you from TV, yo, can we please take a picture? I call you Mary Kate, cause I can't really tell the difference, it beats me. Addicted to pills and the Vici, the hills used to be cool. What happened to LC? Vamos lá? Vamos lá. Galera, essa aqui chamava bateria baixa de canhões, não era nessa altura. Vocês estão vendo que está mais alto, né? Ninguém sabe o motivo por que está isso aqui. Não sabe se a terra desceu, se houve alguma situação ou se foi aterrado mesmo, né? Por que era uma bateria baixa? Porque o tiro de ricochete aqui saía perfeito. Então quando atirava, a bala de canhão, lembra da bala, era uma bola, né? Ela ia pulando na água até atingir o navio. A capacidade de um tiro de canhão era de 1000 metros. Eu não acredito, tá entendendo? Talvez ricocheteando fosse nessa distância. E a precisão nenhuma. Não havia precisão nesse canhão. Era olhômetro, né? O cara pegava, mirava, dava um tiro. Aí via onde bateu, aí mais pro lado. Via onde bateu. E aí ia ajeitando e calibrando o canhão conforme os tiros que ia dando. Ali não tinha precisão. Hoje a precisão porra, o cara bota ali e vai no alvo, vai no meio da tua testa lá embaixo, se os caras botarem. Naquela época não era, entendeu? Então, imagina como é que era. Outra, existia 2 tipos de canhões nessa portaria. Eu não me lembro, eu tinha o livro, mas não guardo bem números, mas existia uma quantidade de
canhões portugueses e de canhões ingleses. Os canhões ingleses eram de ferro, os canhões portugueses eram de bronze. Bronze ou cobre, não era bronze. Falei cobre, me enganei, era bronze. Os canhões portugueses, a gente chama português de burro, né? Tem essa brincadeira, né? O canhão português era o melhor canhão. Porque conforme ia dando tiro, o canhão ia aquecendo. E o bronze assimilava melhor o calor. E a dilatação dele era por igual. Já o ferro, quando aquecia, ele explodia o canhão. Temos um canhão com a culatra explodida lá embaixo. Eu esqueci de mostrar para vocês, depois eu mostro de novo. Quando explodia, a guarnição do canhão toda morria. Entendeu? Era o que acontecia. Então, o canhão português era um canhão melhor. Por que não tem mais nenhum canhão aqui? Porque o bronze vale muito. Agora o ferro, os caras abandonaram, né? Agora os canhões de bronze subiram. Aqui devia ter uns 40 canhões de bronze. E aí o que é que vocês vão fazer agora? Eu vou explicar ponto por ponto. Aquilo ali era o quartel da tropa. Mesmo que tivesse vazia, navio que passava aqui, mercante, tinha um espia, o cara relatava que o quartel da tropa é imenso, ali deve ter soldado pra caramba, é difícil de invadir a ilha de Santa Catarina, porque olha o tamanho do quartel. Então a intenção do Silva Paz de fazer esse quartel de frente pra cá, era dizer assim, ó, tem muita gente aqui, vocês não venham pra cá, que aí vai ser pau Pereira. Essa era a intenção. E se você olhar mesmo, pô, você fica assustado. Essas duas construções que vocês vão poder entrar são a cadeia. Elas foram construídas depois. E elas foram construídas, inclusive, perto da Revolução Federalista, onde abrigou os presos da Revolução Federalista. Como é que era? Vocês vão entrar na cadeia, você vê, pô, não tem banheiro. Não tinha mesmo. Era que nem gado. Jogava palha, se o cara tinha vontade, o cara fazia ali no meio da palha, virava uma composteira. Né? Oi? A palha mesmo. Limpar na palha e vai limpar com a palha, ou esfregar na parede, ou fazer o 111. Conhece o 111? Passa o dedo, faz um, mais um, mais um, 111. Se não der, faz o 1111. Ou 11.111. Vai fazendo. Entendeu? Não tinha jeito. Entendeu? Pegava e fazia ali. Aí jogava a palha. Aí a palha não dá cheiro. Vocês sabem disso, né? Sabe, né? Não dava. Porque forma uma compostagem, né? Abafa com a palha, aquece, esquenta, né? Aí passava um determinado tempo, retirava aquela palha, era uma composteira com gente em cima, né? Entendeu? Era o que urinava ali, tudo ali. Então era desumano, né? Mas para os padrões da época, era aquilo, banho de sol, nem pensar, entendeu? E aqui do lado era a oficina. E aquelas aquelas duas janelas e aquela parte fechada foi depois também construída. Foi para abrigar a revolução, os presos da Revolução Federalista. Era uma prisão. Quando vocês entram ali, era uma parede cheia de furo. Segundo diz alguns historiadores, ali foi a execução dos revolucionários federalistas. Né? Eu não tenho isso por certo, né? Não existe isso por certo, porque tem muito mistério em torno disso, né? Mas é certo que muitas execuções aconteceram aqui na ilha e também sem julgamento, sem nada. Com a Revolução Federalista, Florianópolis tem esse nome por causa de Floriano Peixoto. E ele ganhou na Revolução Federalista, ele venceu os rebeldes foram presos aqui na Fortaleza. E esses rebeldes foram mortos, executados sem julgamento, sem nada, como uma punição, né, por ter se rebelado contra o governo presidencial da República. Então a história remete que houve sim execuções aqui na... Só não se sabe certa quantidade. Uns chegaram a falar que era 400, mas não era possível. Florianópolis tem 9 mil habitantes. 400 era muita gente. Outros falam em 70, né? Mas o fato que Barão de Batovi, que é herói da Guerra do Paraguai, e seu filho foram executados aqui sumariamente. Né? Tem até uma lenda, né? Que a árvore dos enforcados... Nós vamos passar mais adiante. Era possível também que faziam enforcamento, porque existia um ritual de sadismo, né? Grande nesse tipo de coisa, né? Mas ali tem os buracos de bala. Ali é buraco de bala porque quem é que já serviu o exército aqui? A gente vai passar por ali.
Já serviu? Viu como... Vamos entrar. Já viu como é que é um standard de tiro, né? Todo ele furado, num barranco, né? Vocês vão olhar que é similar a 70 mortos ou 400 mortos. E eles foram enterrados aqui. Floriano foi enterrado lá em cima, depois eu vou mostrar. Floriano, não contente, mandou remover. Removeram e colocaram no cemitério onde era a ponte, antigamente ali. Ali tinha um cemitério na ponte Ercílio Luz, ali na cabeceira. Exatamente. Aí pegaram... Não. Porque eles tinham medo de ter culto à personalidade. Tem que deixar os caras aqui. Entendeu? Ninguém sabe onde é que está os restos mortais do Barão de Batovia. A família dele se mudou até para São José. Porque quando soube que o nome era Floriano da cidade, se mudaram para São José. Vou morar numa cidade do algoz do meu filho e do meu marido. Entendeu? Então foram transferidas essas ossadas para o Rio de Janeiro. Olha o trabalho que ele teve. Traz os ossos lá para o Rio de Janeiro. Quem fez isso aqui foi, na época, era o Capitão Moreira César. Ele era capitão na época, ele foi designado para fazer essa repressão. Ele era um cara conhecido como Bárbaro. Ele morreu lá no Nordeste, em Canudos. Ele foi acho que na segunda, foram 3 invasões em Canudos, 3 expedições. Eu acho que foi na segunda expedição que Floriano foi morto. Ele já era coronel quando aconteceu isso lá em Canudos. Tá? Depois vocês batam lá na internet, tem um livro de Euclides da Cunha, chamado Os Sertões, que é dividido em 3 capítulos, grandes capítulos, né? Muito bonito. O Homem, a Terra e a Luta. É um livro muito interessante. Se vocês forem curiosos, tiverem vontade, vocês vão ver uma coisa muito legal. Foi Canudos. Não legal, né? Mas ver a resistência dos pobres, dos Concert, think it was Tiesto, already forgot it. Who am I to blame her? She was so obnoxious. Got a little taste of your lips, it was toxic. We should keep in contact. Okay, that is nonsense. Sure, I'll take your email. Tell me where to jot it. Got a pen and pencil on me at all times, cause I rhyme now. I'm kinda feeling genius that I brought it. Switch up, not black eyed peas, but I wish I was richer. Finally graduated. Tem uma guarnição de 100 homens. Do outro lado eram os banheiros, que eram de forma diferente, eram fossas, né? Buracos na terra e tudo. Maneira. E vocês vão poder olhar por fora, tá? Por favor, não entrem. Tá proibida a entrada ali. E aí, eu não sei como é que tá o estado. Parece que caiu uma parte do assoalho e quase caiu na cabeça de uma pessoa que estava embaixo. Vocês observaram os canhões, né? Já deram ver que esse canhão precisão nenhuma tinha. Professor, Oi. é uma viga daquela deslocou, tá lá. Tá lá? Eu vi, fotografei. Porque aí Uma viga tá caída. Então não tem como ir ali. Então, por favor, não entre. Viram como é que são os canhões? Ele era alimentado pela frente. Primeiro ia um estopim de pólvora. A pólvora, né, uma quantidade X de pólvora. Né, depois uma bucha para socar a pólvora. E depois ia o projétil, que era uma bola. Imagina o tamanho dessa coisa. Ele tinha um recuo, claro, né? Recuo que significa quando ele atirava, ele voltava, ele era em roda, porque se ele fosse fixo, não teria recuo, ele ia estourar para trás, entendeu? Ele tem que ter uma rodas para que ele pudesse correr para trás. Né? Uhum. E depois ele era recolocado, armado de novo. Era como funcionava. A guarnição provável de 4 a 5 homens, era a guarnição do canhão, né? Provavelmente, né? Era uma bateria de artilharia, cada canhão era composto por 5, né? E deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês. Estão vendo que está em base de concreto. Essas bases de concreto não são da época desses canhões. Tem uns parafusos que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial foi usado como base militar. E aí foi colocado canhões modernos, foram desmontados e levados. Aí ficou só a estrutura que está aqui, que você vê os parafusos. Era dos canhões que tinham aqui antigamente. Foi colocado mais ou menos na década de 40 e na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1917, né, 16. Eles aproveitaram e botaram os canhões. Oi? Eles aproveitaram, tiraram os canhões novos e botaram os antigos daí. Depois, certo, ele foi abandonado. Vou contar uma historinha para vocês que é muito interessante. Durante a Revolução Federalista no espaço, teve um cruzador da Marinha Brasileira que se revoltou. Você lembra o nome? Mas lembra dessa história, né? E ele
não poderia parar em nenhum porto, porque pelas leis marítimas, o navio amotinado era inimigo de todas as nações. Foi assim com o acoraçado Potequim, né, o Aurora, e aqui o navio comandado por João Cândido, né, navios da Marinha Brasileira, que foi a revolta da Armada. Esse navio revoltado atacou Florianópolis, bombardeou, trocou tiro com as fortalezas de Florianópolis. Foi? Um só. Mas era um navio potente, usador. Aí o que aconteceu? O comandante da tropa não tinha canhões. Ele desenterrou os canhões antigos. Você leu? Chegou a ler sobre isso? Limpou e colocou os canhões para trocar tiros com canhões modernos do navio. O cara, né? Era o que ele tinha, né? Era o que ele tinha, ele falou, vamos desenterrar. Eram os canhões que estavam em monumentos históricos na cidade. Pegou tudo, botou naquela fortaleza que tem ali embaixo da ponte. Do outro lado também tinha outra, né? Que já não existe mais. Claro que em tremenda desvantagem, né? Mas uma tremenda bravura do cara. Chegou, não, tá, e vamos trocar tiro com os caras, não vai ter história. E a compra dessa embarcação pela Marinha foi que um dos motivos que levou à vitória, né, contra os rebeldes. Os rebeldes não levaram em conta o tamanho do arsenal bélico que tinha essa embarcação. Assim, na revolta da Chibata, os navios que se amotinaram, que João Cândido tomou conta, a Armada Brasileira era a maior armada do mundo, a maior da América Latina e do mundo. Comprou os melhores navios. Entendeu? E aí colocou na mão dos marinheiros, dos oficiais brutais brasileiros que tratavam os marinheiros a chibatada. Os marinheiros eram recolhidos entre as classes populares, desempregados, não eram recrutados assim, eu quero me recrutar, era força. E dormiam nos porões e eram tratados da mesma forma que os escravos eram tratados. E aí João Cândido, chamado Almirante Negro, que era de Pelotas, Na minha cidade. da sua terra, Meu conterrâneo. É a terra do ele organizou uma revolta e subiram a mesma época do encoraçado Potequim, foi um pouco antes do encoraçado Potequim, né? Logo depois foi a revolta da Chibata. E o interessante é que nenhum navio na armada que não tivesse revoltado legalista conseguia se aproximar do navio revoltado, porque a capacidade de tiro era mais longa. Então, quando eles queriam se aproximar para atirar, até eles se aproximarem, eles já estavam dentro do raio de tiro do navios revoltados. Então, eles fizeram um acordo, se entregaram, né? O acordo era anistia, foram todos presos. Uma parte foi executada em alto mar, outra parte ficou no presídio de Ilha das Cobras. Eles não sabiam o que fazer com o João Cândido, que tinham que matar ele, ia pegar muito mal. Aí eles pegaram e jogaram cal dentro da prisão para matar ele sufocado. João Cândido era um cara muito forte, não morreu. Morreu a maioria, João Cândido ficou vivo. Não satisfeito, expulsaram ele de qualquer jeito da marinha, ele começou a trabalhar no cais do porto. Os marinheiros, na época, cotizavam, sustentavam. Aqui fica a fonte de água. Todas as fortalezas tinham a fonte de água dentro da fortaleza. Aí não sei porque os portugueses, lá naquela outra, lá, São José Ponta da Grossa, a fonte de água é fora da fortaleza. Se faz um cerco, vai morrer de sede, tá entendendo? Aqui é dentro, tem que ser dentro da fortaleza. Ela fica bem embaixo a fonte, né? Fizeram uma parada de cimento ali, né? Deixa eu ver o que mais. A árvore dos enforcados é ali. É um pé de araçá. O pé de araçá que a gente conhece é pequenininho, né? Mas esse aqui é imenso. Provavelmente, na época da Revolução Federalista, não dava para enforcar ninguém ali. Só se pendurasse pelo pescoço e puxasse pelas pernas. Porque ele devia ser pequeno, um pé de araçá pequeno. Ela tá imenso o pé de araçá. Não era possível, até lenda mesmo, tá entendendo? Ou tinha outra ali, né? Ou tinha outra, mas eles identificam aquele, né? Eu não duvido que Quantos anos deve fizesse... ter média ela? Oi? A árvore deve ter média quantos anos? Mais de 100 Não sei o tempo de vida de um pé de araçá, mas não dura muito. Não? Aquele ali, oliveira dura muito. Mas o pé de araçá eu acho que não. Figueira também, dura muito. Já deve estar assim, ou meia vida, ou ela não é daquela época, né? Provavelmente. E deixa eu ver o que mais. Na subida ele tem uma escada e tem um telégrafo. Vocês vão ver lá, telégrafo. E vão ver telégrafo com PH.
porque antigamente, na antiga ortografia, falava o F era substituído por PH. Né? Farmácia, telégrafo. E esse telégrafo foi colocado na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem o que é o telégrafo, né? Sim. É o e-mail da época, entendeu? Só que era pontinho, um monte de pontinho. E o cara lia os pontinhos ou ouvia os barulhinhos. Né? Aqueles barulhinhos, os pontinhos. Desses pontinhos surgiu a leitura braille. Os caras lêem com a ponta do dedo, enxerga. Pô, a gente pode fazer para os cegos. E aí bolaram o braille a partir desses pontinhos, dessa leitura. Então, vocês vão poder dar uma olhada ali, mas lá dentro também não dá para entrar. É uma casa maneira. A universidade quer fazer ali um abrigo para universitários que vêm fazer estudo aqui, né? Biólogos, historiadores. She was so obnoxious. Got a little taste of your lips, it was toxic. We should keep in contact. Okay, that is nonsense. Sure, I'll take your email. Tell me where to jot it. Got a pen and pencil on me at all times, cause I rhyme now. I'm kinda feeling genius that I brought it. Switch up, not black eyed peas, but I wish I was richer. Finally graduated, she majored in being mixed up. Recognize you from TV, yo, can we please take a picture? I call you Mary Kate, cause I can really tell the difference. It beats me, addicted to pills and the Vici. The hills used to be cool, what happened to LC? Parents moving to Florida, so who's left to help me? I can't, but I'll write about you on my LP. Come take a drink with me, forget all you. Tudo depois o professor vai comentar, né? Pode ser que esteja fora do contexto que eles estão estudando, né? Mas só para recordar, a gente vê em filme de guerra, então os submarinos alemães que fizeram terror no Atlântico, né? Pacífico não, só foi no Atlântico, né? E eles abateram só de navios mercantes brasileiros em torno de 40. Muito. A lista de marinheiros mercantes mortas no Museu do Rio de Janeiro é imensa, né? Então, o que acontece? O submarino não pode ficar só debaixo d'água, ele tem que oxigenar, tem que subir, fazer manutenção. Então, aqui era uma baía. Então, a proximidade da Argentina também era um problema, porque a Argentina era aliada do eixo. Mesmo que não se declarasse, mas Perón era aliado do eixo. Tanto que depois do final da Segunda Guerra Mundial, vários oficiais nazistas foram abrigados na Argentina. Inclusive o Mengele, que é chamado do Carrasco de Auschwitz, né? O Mengele, o médico que fez as experiências. Depois vocês podem dar uma olhadinha no Google, guardar esse nome, né? Então, era necessário ter uma base militar aqui, porque precisava monitorar isso, não podia deixar de graça, né? Então essa base foi com essa finalidade de cuidar. Só que o telégrafo funciona com energia elétrica, né? Como é que vai funcionar? Aqui não tinha energia elétrica. Aí lá embaixo vocês vão ver, agora eu não lembro o nome, mas era a casa de eletricidade. Lá tinha um gerador a óleo. Então o gerador gerava energia para o funcionamento desse prédio aqui e de outros prédios, né? Então vocês vão passar ali e vão ver casa do gerador, geraria elétrica, vocês vão ver até escrito diferente também, né, a ortografia da época. E logo depois vocês vão ver uma casinha que tem um motor, e aí tem aquele trilho que me perguntaram, de extração de minério, mas não era isso. Era que para poder trazer o abastecimento, trazer tudo aqui para cima, trazia com um carro no trilho, movido por aquele motor, que o motor era movido pela casa de energia, entendeu? Aí trazia, ou provavelmente também podia ser motor a diesel ali também, né? Não sei. Aí aquilo ali servia como um plano inclinado para trazer os alimentos, trazer material de construção, tudo para cima. Então vocês vão ver essas duas construções e a rampa. Não subam naquela rampa, que aquilo ali não é seguro. Logo depois vocês vão ver o paiol de pólvora, que é o segundo paiol de pólvora. Ali dentro a universidade tinha feito um aquário abandonado. Eu não sei como é que tá aquelas portas. A vez que eu estive aqui, estava muito danificada as portas. Então, se vocês observarem que está danificado, não entrem ali, tá? O risco daquelas portas caírem, mas observem de fora. Got you on my LP. Come take a drink with me, forget all you know. You pay tuition, I'll just live on the floor. Você vê que é bem diferente dos outros, né? Antes era madeira já beneficiada para cá. Até a cadeira antiga, né? Aqui tinha um cadáver que você estava sentado. O que você entrou aí já foi! Era um casal! O último casal!
sentou ainda, deu menos de 24 horas. gente? Fala, O último que sentou aí já